Você sabia que é possível utilizar a tabela dinâmica do Power BI? Exatamente isso que eu te falei. No Power BI, assim como no Excel, é possível trabalharmos com a tabela dinâmica. Se você não sabe, fica aí que você vai aprender detalhes desse visual maravilhoso que você pode implementar em seus dashboards. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Quem fala com vocês é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e do blog ninjadexcel.com.br, essas duas plataformas que pertencem ao grupo Ninja. E aí a gente vai fazer o seguinte, olha só, vamos trabalhar com tabela. Assim como essa tabela que você está vendo aqui. A tabela é muito legal porque ela nos dá a possibilidade de mostrarmos várias informações, para fazermos comparações, enfim, colocarmos várias situações em um visual só. Que em um visual de gráfico propriamente dito, né, por exemplo, um gráfico de colunas, de barras, ficaria meio complexo para você demonstrar informações como essas que você está vendo. Então, num visual de tabela fica muito simples. E aí eu vou te mostrar isso em todos os detalhes. Então, eu vou apagar e vamos começar do zero. A gente já tem um projeto que tem várias medidas criadas. E, à medida que a gente for passando, eu vou te mostrando qual foi a medida que a gente criou, o porquê e tudo mais, para que você possa entender. Os visuais, eles estão aqui. Todos os visuais do Power BI. E aí eu vou pegar uma tabela. Eu tenho tabela e eu tenho matriz. Eles são muito parecidos, mas tem pequenas diferenças entre um e outro. E eu vou te mostrar depois também como um bônus, para você que ficar até o final. Então vamos lá, eu vou clicar em tabela. E aí, tabela é interessante porque ela só tem simplesmente a possibilidade de você colocar colunas. E aí você vai colocar as informações de acordo com o que você quer demonstrar. Por exemplo, eu quero fazer uma avaliação dos meus vendedores. O que então que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha tabela de vendedores, como você está vendo. Eu vou pegar os vendedores e eu posso jogar tanto aqui para dentro desse visual, como eu posso jogar aqui para colunas. O resultado vai ser exatamente o mesmo. O que é que acontece? Quando você coloca, ele pega todos os vendedores e coloca em ordem alfabética. Qual que é o nosso próximo objetivo? Eu quero ver o faturamento dos vendedores. Então eu venho aqui nas minhas medidas e eu já criei uma medida de faturamento. Essa medida, o que ela faz? Ela vai lá na tabela de valores, de vendas, e soma os valores totais. Então, quando eu pego essa medida e jogo para cá, devido ao contexto de filtro do Power BI, automaticamente, nessa medida, ele automaticamente já coloca aqui o quanto que o Arthur vendeu, o tanto que o Davi, o Carvalho, o Davi Souza, e no final ele coloca o valor total. Eu não sei se esse tamanho tá bom para você. Se não tiver, a gente pode configurar essa tabela. E como que você faz para configurar a tabela? Você clica aqui nela, vem depois em formatar seu visual, assim como os demais visuais, e aí você pode procurar etapa por etapa, né? Tipo, você vai ter a possibilidade de modificar só o cabeçalho, ou só os valores, ou o valor total, enfim. No meu caso, eu quero crescer tudo de uma vez, não quero ficar analisando de um por um. Portanto, eu vou clicar aqui em grade. Em grade, eu tenho opções, e aqui eu tenho o tamanho 10. Eu vou colocar o tamanho 14, e aí você pode colocar o tamanho que você achar que fique interessante. À medida que você coloca esse tamanho, tá? Ele vai para todas as partes desse visual. Então fica muito mais interessante do que você ir de um por um, a não ser que realmente você tenha essa necessidade, tá? Então é uma dica bem legal, uma dica ninja aqui para você. Por que eu estou usando tabela? Já que eu poderia utilizar, por exemplo, um gráfico de colunas, onde eu teria uma visão talvez até mais interessante, para saber que a Valentina vendeu mais e que o Davi Carvalho foi quem vendeu menos, apesar de que eles estão bem parelhos, né? Um em relação ao outro. Quando eu coloco isso aqui numa tabela, eu consigo ter as informações, mas em ordem alfabética. Eu posso classificar pelo faturamento? Posso. Para classificar pelo faturamento em uma tabela, você clica aqui, e aí depois você vem classificar por e você escolhe. Por padrão, ele vai pegar a primeira coluna, mas se você colocar faturamento, ele vai pegar aqui o faturamento trazendo do maior para o menor. E você pode trazer também, ó, classificar em ordem crescente. Que é crescente, na verdade, é em ordem crescente. Se você quer que ele comece aqui do Arthur, indo até a Valentina, tá bom? Então você pode ficar dessa forma. Eu vou realmente deixar o meu classificando por vendedor dessa forma. Mas por que mais uma vez, eu vou te falar que eu estou usando o visual de tabela? Porque além do valor que essa pessoa vendeu, eu quero verificar as metas. E eu tenho aqui os valores nessa medida da meta. Então eu vou pegar a meta e jogar para cá. Olha só jogar aqui. Eu sei que o Arthur Carvalho vendeu esse valor e que a meta dele é esse valor. Eu também já calculei o percentual de meta deles. Fazendo o quê? Pegando o faturamento e dividindo pela meta. Agora eu arrasto esse valor para cá ou simplesmente clico aqui para marcar. Ele já vai automaticamente entrar aqui. Eu sei que o Arthur Carvalho bateu 62,13% da meta, mas que o Davi Carvalho ultrapassou as suas metas de venda.
ele chegou em 116,43. Olha que interessante, né? Ao que parece, ele foi o que menos vendeu, mas foi o que atingiu o percentual de meta maior, então ele foi muito bem. Por isso que é interessante você ter essas análises, né? Logo de cara você dizer, não, o Davi é o pior vendedor, mas quando você observa aqui, o Davi junto com a Valentina são os que possuem um melhor índice. Vou colocar aqui também a contagem de vendas de cada um deles. Cadê? Aqui, contagem, beleza. Vou arrastar para cá e eu vou saber quanto que cada um vendeu. Olha só como é legal. Se eu colocar essas informações em um visual de colunas, olha como ficaria. Não ficaria interessante. Por quê? Eu até consigo ver bem o faturamento e o valor de meta de cada um, mas quando eu vou ver o percentual de meta, como ele é um valor menor do que 1, ele fica muito pequeno. E a quantidade de vendas em relação ao valor de vendas também não fica legal. E nesse caso a discrepância é muito grande. Por isso que não fica interessante. Um visual de tabela já facilita muito e nos mostra de uma maneira muito mais interessante essas informações. Outra coisa muito legal que a gente pode tratar em um visual de tabela é a questão da formatação condicional. E eu vou te ensinar isso logo depois que você inscrever-se nesse canal, se você não for inscrito, tocar no sininho de notificações, para ser notificado sempre que lançarmos aulas novas por aqui, curtir o conteúdo, comentar e compartilhar. Então vamos lá, eu vou dar um tempinho para que você possa fazer isso. Muito bem, agora que você já fez isso, vamos lá. Eu vou aplicar uma formatação condicional somente nessa coluna de meta. Como que eu quero? Eu quero o seguinte, se você fez menos do que 50% da meta, você foi ruim, vai ficar vermelho. Se você fez ali entre 50% e 90%, você foi mais ou menos, vai ficar amarelinho. E acima de 90% vai ficar ótimo, né? Vai ficar com uma setinha verde para cima, indicando que você foi um ótimo vendedor. Nesse caso, como que eu faço para aplicar uma formatação condicional num visual de tabela? Você faz o seguinte, você clica aqui, você vem no campo que você quer, clica na setinha, e aqui você tem formatação condicional. Você tem várias possibilidades de formatação condicional, mas nós vamos pegar essa daqui de ícones. Aqui, basicamente, ele já vem configurado da maneira que a gente vai utilizar, então eu vou tratar somente nos valores. Eu vou tirar a porcentagem e vou colocar número porque eu prefiro trabalhar dessa forma. Mas você também pode trabalhar com porcentagem. Eu prefiro assim. Então vamos lá. Olha só. Eu vou colocar com uma setinha para baixo vermelho. Aí você pode escolher o ícone de acordo com o que você quiser. E vou dizer que vai ficar com essa setinha vermelha quando for maior que 0 ou menor que 0,5, que é 50%. Muito bem. Vai ficar amarelinho e eu vou colocar essa bolinha amarela. Quando for maior ou igual a 0,5, 51 na verdade, tá? Que é 51%, e menor do que 0,9, que é 90%. Quando que eu quero que fique verde com a setinha para cima? Quando esse valor for maior ou igual a 0,91% e menor do que o máximo, tá? Não vou deixar 100%, porque eu tenho valores aqui que ultrapassam 100%. Então uma dica é você colocar aqui no final máximo, ou seja, ele é menor do que o valor máximo que tem ali, independente do valor que tiver, você não precisa se preocupar. Então veja que legal que ficou o nosso visual. Assim eu já consigo entender quais foram os vendedores que foram mais ou menos, os que foram ruins, e aqui, ainda bem nessa empresa, nós não temos vendedores ruins, mas temos alguns vendedores que se destacam em relação a outros. Então isso é super interessante. E claro, essas são simplesmente algumas das possibilidades que você pode trabalhar com um visual de tabela que é super interessante. Mas eu vou trocar por um visual de matriz agora como um bônus por você ter ficado aqui nesse vídeo. Então eu vou clicar aqui em matriz. Basicamente nós não temos grandes diferenças, a não ser aqui que você tem a possibilidade de colocar o eixo de linhas e os valores aqui na parte de valores. Mas por que que nós temos essa diferença? E visualmente nós temos uma linha azul que dá essa diferença também. Tá? A gente consegue distinguir o que é tabela e o que é matriz. Mas o legal aqui é que eu posso pegar, por exemplo, os produtos. Tá? Vou pegar os produtos, vamos ver se vai ficar legal. E aqui eu vou pegar a categoria. Categoria eu vou jogar aqui para baixo de vendedor. E olha que legal. Assim eu consigo fazer um drill down. Por quê? Porque eu vejo Arthur Carvalho e aqui eu posso clicar no mais e ele vai expandir mostrando as categorias. E aí eu vou observar as informações de acordo com as categorias. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para a gente ter uma visão mais macro de tudo. A formatação condicional já veio também, tá? Então fica super interessante. Basicamente essa é a principal diferença que a gente tem de uma tabela para matriz, é a possibilidade de matriz você trabalhar com drill down, enquanto que tabela você não tem esse drill down. É super legal, super interessante. Ele tem drill down padrão, mas você também pode usar o drill down aqui em cima. A gente tem um vídeo falando sobre drill down aqui no YouTube, você pode pesquisar se você quiser saber muito mais sobre essa possibilidade que nós temos
em visuais do Power BI. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa possibilidade. É claro que não é uma tabela dinâmica exatamente igual ao Excel na maneira de criar, mas no final das contas, a maneira de você trabalhar os seus resultados são basicamente da mesma maneira. Se você tiver gostado, você inscreva-se nesse canal, clique agora no link da descrição que você vai ser direcionado para a nossa página de cursos, onde você terá cursos de Power BI, um curso lá do básico ao avançado, Excel, também do básico ao avançado, Word, PowerPoint, planilhas Google, VBA, tudo com material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte às suas dúvidas e certificação ninja do Excel. Não perca tempo, clique agora, vem com a gente, dê um upgrade na sua carreira. Forte abraço e até o próximo vídeo.